E bem-vindos a mais um Cativeiro Cast, o podcast que te tira dos seus cativeiros mentais. Eu sou a Kati e hoje eu vim falar com você, pessoa que assim como eu está num momento de buscas de respostas para tomadas de decisões na sua vida, seja elas no âmbito profissional, emocional ou mesmo assim do seu propósito de vida, sabe aquela ânsia, aquela busca, e você se vê agora indo em tudo quanto é canto buscando, né, essa resposta, essa agonia, essa angústia, esse desespero, e você se vê aí indo em diversas fontes em busca daquilo que vai iluminar o seu caminho e trazer aquela gostosa certeza de poder estar fazendo a coisa correta, a coisa ideal, estar no caminho certo da sua decisão, aquela garantia, aquela segurança. Será que ela é possível? Será que ela existe? Tem algum lugar que a gente consiga isso aí? Essa garantia, essa certeza de que as coisas vão dar certo? Onde então achar essa resposta? Onde? Dessa vez é você que me conta. Pra você que é novo aqui no Cativeiro Cast, antes de tudo, já vem aqui, dá esse follow aqui no Instagram, no YouTube, no Spotify, ou onde você estiver agora ouvindo, né, esse vídeo, que você não deixe de acompanhar, porque semanalmente estou aqui pra trazer provocaçõezinhas, pra que você aí, reconheça algumas prisões que você nem sabe que são prisões. Você tá aí, todo amarradinho, todo presinho, presinha, e não sabe que você tá, na verdade, aí deixando de viver coisas, né, deixando de ser livre pra fazer coisas que você tem mais autonomia pra poder decidir ou não, e não ser só ali um mero, né, reativo daquilo que está acontecendo com você, totalmente ali cega, né, das circunstâncias, ter clareza para que você consiga assim responder a vida de uma maneira mais autônoma. E essa autonomia que hoje vai ser esse gancho, já spoiler, para você nesse episódio. Então já segue lá, se você está assistindo, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar, mandar esse link, né, encaminhar para as pessoas, tá bom? Me ajuda a te ajudar, né, a comunicar para a plataforma que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, de que ele é relevante para você, e eu também, né, não só a plataforma, me diga aí nos comentários que eu vi, realmente, não, eu discordo, olha, nem que seja para deixar um versículo bíblico no final, gente, sabe? Faz o teu trabalho aqui, comenta, tá bom? Nem que seja para vender um Uno 2009, tá bom? Comenta lá. E como sempre, eu busco trazer conteúdos que são aquilo que no momento conversa comigo, assim, na atualidade mesmo. Eu tenho uma lista de episódios que eu já deixo engatilhado, né, temas e etc, mas eu olho pra eles e eu preciso sentir esse match. E, gente, às vezes eu tenho esse delay em relação a alguns episódios, porque eu fico ali, o que eu trago? Eu olho pro conteúdo que eu separei e eu falo, eu não sei se é isso que eu queria, não sei se isso tá dentro daquilo que... E esse aqui foi um desses que demorou pra sair, inclusive você que não sabe, saiu agora. Esse é o episódio do número 100 do Cativeiro Cast. Aplausos, palmas, reverência e gratidão. Então eu fiquei nessa, gente, número 100, eu queria que fosse um negócio babado, eu queria que fosse uma coisa diferente, eu queria tantas coisas, não é mesmo? A gente quer tanta coisa, mas às vezes a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser, enfim. E aí a gente fica nessa de o que será que eu trago, e eu falei, quer saber de uma coisa? O que hoje, agora, né, tá sendo a minha verdade, o que eu tô ali buscando, eu tô sempre buscando várias coisas, né, mas eu tentei assim, destrinchar e aí peneirar até chegar no tema de hoje aqui, as antigas, tá, gente, não usei nada, vim aqui com a canetona, ninguém tem esse conteúdo aqui, tá, nem o chat, nem ninguém, só você, tá aqui. Como os incas e astecas e os povos maias, né, usavam papiro e ali uma coisa para transferir as ideias, né, pro papel e agora para vocês. Então, vamos lá, chega de enrolação, que loucura. Bem-vindo ao episódio número 100 do Cativeiro Cast. E vamos, gente, por que eu comecei a falar disso? Porque não é de agora que a gente tem essa coisa de ir junto com a manada, né, da gente seguir o grupo, do grupo ser ali onde a gente busca as nossas respostas. Isso não é nem só do ser humano, isso é da natureza, né? Se a gente tem ali um grupinho que tá existindo e vem existindo há um certo tempo, significa que, seja lá o que eles estão fazendo, tem dado certo. Então, é um manual de sobrevivência, é um manual de como as coisas devem se encaminhar. Então, a gente segue a manada, então a gente faz o que todo mundo faz, a gente vai cumprindo aquilo que todo mundo tá fazendo, tendo as crenças que todo mundo tem. É normal, é natural, a natureza faz assim, é assim que a gente aprende, é assim que a gente vive a nossa vida por muito tempo. E é natural.
Ou seja, essa vivência, né, desse compartilhar do conhecimento coletivo é importante sim, ele nos ajuda, nos guia, nos dá um direcional, até porque supostamente houveram pessoas que já viveram algumas experiências, experimentaram e agora elas trazem ali uma resposta do que, olha, isso aqui meio que funciona, então ok, vamos nos guiar por pessoas que supostamente já tentaram coisas diferentes. Contudo, né, vai chegando uma idade, um momento em que a gente se depara que esse grupo, esse entorno nosso, ele não tem todas as respostas que a gente precisa. Até porque, embora todos nós somos humanos, tem uma questãozinha ali da individualidade que ela começa a ficar assim, ó, latente. Ou seja, a gente não consegue encontrar e se reconhecer em tudo aquilo que o grupo faz, pensa e prega e lá. Tem momentos que a gente fica assim, nossa, eu não sei se é bem aqui, não sei se é bem por ali, eu não sei se eu me identifico com isso, eu não sei se isso é legal pra mim, eu não sei se funciona comigo. E a gente vê isso, por exemplo, até na questão do ensino escolar. Quando a gente tá numa escola, existe uma pauta, né, que sei lá, o órgão, o MEC, não sei o que, define sobre o que uma criança precisa saber naquela, né, faixa etária de idade, e o método que vai ser usado. Vai ser aquele, dessa maneira, etc, etc. Então, todo mundo aprende daquele jeito? É claro que não, né? A gente sabe que, infelizmente, acaba que o ensino, ele é coletivo, ele é pro todo. Não tem como a gente ir ali no miúdo do miúdo, sabe? Na especificidade do indivíduo para que ele aprenda da maneira que ele consegue aprender. Porque a gente tem pessoas que aprendem de maneiras completamente diferentes. Tem gente que vai aprender mais rápido, tem gente que vai aprender mais devagar, tem gente que aprende de você falar uma vez, tem gente que nem que você desenhar, ela vai entender aquilo ali com facilidade. Tem gente que vai ter um desenvolvimento diferente em relação à escola do seu amiguinho, do seu coleguinha, né? O mesmo acontece na própria criação dos filhos. Tem filho que vai ser mais agitado, outro que vai ser mais quietinho, um vai ter mais facilidade com regras, o outro já vai querer quebrar todas as regras. Então, nós somos pessoas diferentes e chega um momento em que, infelizmente, o coletivo não consegue atender a esse esmiuçar, esse tintim por tintim de cada uma das pessoinhas, a sua individualidade. A gente vai agora, então, para você que aprende assim, a gente vai atuar assim, para você que aprende... Se você não é uma pessoa que tá aqui cagando dinheiro, né, para poder fazer essa criação educacional ali pro seu filho, olha, aí a gente vai ter que sempre lidar com a sociedade, né, impotente diante da nossa individualidade. E o assunto aqui é justamente isso, né, esse momento onde, ok, parado então de colocar a culpa no outro, né, de que, olha, infelizmente o ensino, principalmente público, né, e mesmo que seja privado, não vai conseguir atender todos os, né, 1.000, 2.000 aluninhos dessa escola na sua peculiaridade ali, do seu, né, ínfimo ali, do como é que ele vai aprender, não tem como. Então, a partir do momento em que a gente agora se entende como pessoas que estão nessa sociedade, né, passado até essa questão da escola, a gente se vê não só nessa questão educacional, mas na vida, ainda nessa busca de trazer elementos que vão constituir a nossa crença, o nosso propósito, que vão nos guiar, nos dar essas respostas para alcançar aquilo que a gente quer alcançar, que é bem provavelmente que seja diferente do que o fulaninho, o beltraninho. Geralmente a gente vai querer coisas que são diferentes, podem ser parecidas, eu já vou chegar lá. Até porque independente daquilo que você quer, você vai, né, nessa busca. E se você tá aqui agora e vai se identificar com o que eu vou falar, você chega num momento de um pouco de agonia, porque você começa a olhar pro lado, dependendo do que é a questão, e você não acha a resposta. Você quer um determinado caminho, sente uma determinada falta, tem um determinado desejo, uma certa dúvida, que você não consegue encontrar resposta em lugar nenhum. E isso passa a te dar uma certa agonia. E eu posso falar assim de... Olha, a qualquer idade isso pode acontecer, pode ser na sua infância, adolescência, e principalmente, eu acho, na vida adulta, você começa a ficar com essa angústia de não encontrar sempre as respostas à sua disposição. E quando isso acontece, o que a gente faz? Exatamente, a gente se joga. Brincadeira, ei, nada disso. Tem uma série, sério, eu acho que uma das séries mais perfeitas que eu já vi, chamada Fleabag, eu indico muito, acho que ela é da Amazon Prime, indico demais a série, assim, ela é perfeita. Cada vez que você pesquisa até sobre ela, você vai ficar mais impressionado com ela. Mas tem uma fala que eu até vou deixar aqui agora pra vocês assistirem rapidamente. Eu quero alguém pra me dizer o que vestir de manhã. Ah, tudo bem, eu acho que tem gente que... Não, quero alguém pra me dizer o que vestir todas as manhãs. Quero alguém que me diga o que comer, o que gostar, o que odiar, do que ter raiva, o que ouvir, que banda curtir, que shows assistir, o que sacanear, o que não sacanear. Eu quero que alguém me diga no que acreditar, em quem votar, em quem amar, em como
dizer isso. Eu só acho que quero alguém pra me dizer como viver a minha vida, porque até agora o que eu faço é besteira. Eu sei que é por isso que as pessoas querem alguém como você, porque você diz o que elas têm que fazer. Você diz o que elas têm que fazer, o que elas vão receber no final. E mesmo que eu não acredite nas suas besteiras, eu sei que cientificamente nada que eu faça faz diferença no final. E eu ainda tô com medo, padre. Então me diz o que fazer. Ou seja, o que basicamente essa personagem quer dizer é, cara, que gostoso e que delícia seria você poder estar ausente dessa responsabilidade em tomar as decisões para sua vida. Olha que gostoso eu conseguir terceirizar isso e alguém falar, faz isso, faz aquilo, tarará, e eu só obedeço, executo. Essa pessoa é que toma a frente, essa pessoa é que dá a cara a tapa, essa pessoa aí que eu só obedeço. Olha que delícia. É claro que a gente tá num momento ali de agonia do personagem e a gente às vezes tem essa vontade mesmo, tipo, ai, que cansaço desse livre-arbítrio, que cansaço dessa responsabilidade de tomar as decisões, ai, que delícia que seria se alguém só falasse ou só obedecesse. Mas a gente sabe que a médio prazo, ou até curto prazo, isso seria opressor pra gente, né? Quem é que ia gostar de nunca ter autonomia, de pensar por si mesmo e só obedecer, só obedecer, só obedecer? Nem todo mundo gosta. Eu acho que a maioria das pessoas, assim, né, com um pouquinho de intelecto, vão gostar também de ter ideias por si mesmo, ou pelo menos decidir coisas na sua própria vida, porque sentem algo, porque tem algum impulso, algum desejo e aí quer fazer o que quer fazer. Então, seria muito opressor e ditador que a gente só obedecesse. E, como eu disse, a gente tem essa vontade porque justamente obedecendo e seguindo aquilo que alguém está me sugerindo, apontando e dizendo, eu consigo sair da linha ali da culpa, né? Quem é que tomou essa decisão? Ih, fui eu. Quem é que... Olha, não fui eu só obedeci o que me falaram. Não, mas eu só fiz o que me pediram. Não, mas eu só agi conforme orientado. Então a gente tira o nosso da reta e é o outro ali que toma na tarraqueta. Se você trabalha, você sabe como isso acontece nas empresas, né? Quem tem a ideia é que paga o pato. Então a gente fica bem assim, quando o assunto é ideia, a gente fica bem caladinho. Ou seja, mesmo se a gente nessa busca de respostas tivesse, e tem, né? Acho que todo mundo aqui em algum momento encontrou um guia, alguém que você falou assim, nossa, essa pessoa é o meu mestre, gente, essa pessoa ela só lacra no que ela fala, olha só, que fonte que eu encontrei agora de sabedoria, de conhecimento, de direcionamento pra minha vida, eu vou seguir tintim por tintim do que essa pessoa tá falando pra mim, porque aqui é que tem as respostas. Em algum momento você vai se ver decepcionado com isso. Eu acho que, bem provavelmente, se você tem um pouquinho de consciência dentro de você, eu acho que sim. Eu, quando era adolescente, eu lembro de, justamente, encontrar um adulto que eu falei, nossa, esse adulto é sensacional. Aquela busca, né, na adolescência que a gente tem de um adulto que vai ser um referencial pra nós. E eu olhei aquele adulto e eu falei, cara, esse adulto tem as respostas, eu me identifico com as visões, ai, que legal, eu quero ir por aqui. E eu lembro que eu fui, né, de cabeça, assim, ai, amém, 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 pra tudo que a pessoa fazia. E aí, algum dia, essa pessoa, como ela é um ser humano, e isso é óbvio, né, gente, pelo amor de Deus, ela fez ali alguma coisinha que eu falei, nossa, mas isso não é o que ela geralmente faz, mas aqui é uma contradição, mas aqui é uma hipocrisia dela, mas aqui... Ou seja, ela falhou como qualquer ser humano. E eu olhei para aquilo e fiquei assim, chocada, eu fiquei passada, eu falei, como assim que o meu referencial falha? Como assim que o meu referencial não age sempre conforme aquilo que até essa própria pessoa pensa? Então, eu lembro de ter ficado com esse pensamento e compartilhar com a própria pessoa, e a pessoa ficou super feliz, ela falou assim, ai, que ótimo que você perdeu esse brilho, né, para aí de me endeusar, de me colocar numa postura de alguém soberano, superior, imaculado, perfeito, porque eu não sou essa pessoa. Se você tá me tendo como referencial, entenda que eu sou um ser humano, eu vou falhar, e assim, eu não tenho todas as respostas sempre, e nem vou conseguir sustentar tudo aquilo que eu falo, sobre a minha vida, a minha experiência, a minha jornada. Você tem que se responsabilizar pela sua aí. E aí eu fiquei assim, passada, né? Eu falei assim, nossa, realmente, ou seja, ainda que a gente encontre referenciais, esses mesmos referenciais ainda seguem a sua própria jornada, que dizem respeito a essas pessoas. Em algum momento, também vai cruzar, vai
para outro, né, extremo daquilo que a gente está buscando. Então não dá, nem se você encontrasse esse referencial para você segui-lo assim de olhos fechados, porque em algum momento você vai de novo se ver, olha, mas esse caminho não é o caminho que eu queria seguir, mas essa verdade não é verdade que eu acredito assim 100%, ó, mas... Então assim, tudo isso implica nessa sua compreensão de que as respostas que se busca para aquilo que você hoje quer, e aqui pode ser uma situação específica, como eu disse, né? Olha, estou diante de uma decisão importante em X área da minha vida, ou mesmo algo maior sobre qual é o meu propósito, o que eu faço da minha vida, como é que, né, que caminho que eu sigo, que é muito importante, eu sempre defendo muito a gente saber minimamente assim, para onde é que a gente está indo. Nessa busca de respostas, o primeiro ponto que tem que se esclarecer aqui é que essa busca é inteiramente sua. Essa responsabilidade, porque ela é uma responsabilidade, ela é completamente sua e não adianta ao longo da sua jornada você culpar pessoas pelas, né, coisas que elas vão te guiar, tentar te induzir e você acreditar. Se você acreditou e se aquilo fez sentido para você, é responsabilidade sua, né? É parte da sua jornada de buscas de respostas. E aqui não adianta mais, chega um momento de maturidade onde você não pode mais culpar o outro por decisões suas, escolhas suas, ainda, né, que seja induzido, né, ainda que seja assim, não, é que o outro falou com tanto, né, eu acreditei, fui induzido, ainda é responsabilidade sua naquilo que você acredita e toma como verdade. Não adianta que você espere sempre do outro as verdades e também que você sempre coloque a culpa, né, do seu conhecimento ou desconhecimento de algo na mão do outro. Quando você busca algo, é responsabilidade sua. E eu falo que, assim, acho que talvez a nossa geração, assim, millennials, né, geração Z, não sei, assim, né, talvez, assim, uma observação minha mesmo. Eu acho que conforme as coisas foram ficando facilitadas, né, pro nosso conhecimento, a gente se acostumou a, sabe assim, a ter as coisas de mão beijada? A que a resposta venha no nosso colo, bem mastigadinha, e a gente não tenha que arcar muito com essa construção do conhecimento. Então assim, se eu sei de algo, que sorte a minha, mas se eu não sei de algo, foi a culpa de alguém que não me ensinou. A gente transfere essa responsabilidade de certa forma. Eu até trago um exemplo recente assim da minha vida, que até fiz um videozinho sobre isso, ficou aqui em formato de shorts, se você tá aqui, ou Reels, ou blá blá blá, onde eu coloquei a minha situação com a matemática básica. Gente, pra quem não sabe, eu sempre fui muito ruim em matemática, questões, né, ali da minha própria criação, e também por ter experiências muito ruins com professoras de matemática nas escolas ali do primário. Ou seja, eu não absorvi desde o primário a matemática, ela era um calo no sapato, e eu segui os próximos anos. Como é que você vai aprender a matemática se você não conseguiu nem dominar o básico? Não tem como. Então eu passei a vida inteira, eu sou um milagre, eu falo sempre, que eu cheguei onde cheguei, cara, nos chutes, assim, foi chute mesmo, eu não tinha conhecimento nenhum sobre matemática. Então essa fui eu toda a minha vida. E aí recentemente eu falei, cara, eu não quero mais essa prisão na minha vida, esse cativeiro, né? Sair desse cativeiro chamado, eu não sou boa em matemática, mas não é bom em matemática porque tem algum neurônio meu, né, a forma como o meu cérebro ele é construído, ele tem um déficit, não existe isso, né, eu simplesmente tive uma dificuldade lá no começo, coloquei ela como uma identidade minha, sou má em matemática, sou ruim, e aceitei e não fiz mais nada sobre isso, nada. Então sempre que o assunto era matemática, eu ficava desesperada. Eu acho até que isso aí é uma coisa que pega muitos de nós, né? Não sei, eu sinto assim fortemente que eu não sou a única nesse barco. Mas recentemente eu falei, cara, quer saber? Então vamos encarar os fatos. Professora Denise, a senhora não vencerá. Se a senhora era uma crápula, a senhora não detém poder sobre a minha vida, eu estou no lugar onde a senhora não pode mais jogar meu caderno lá no fundo da sala, a senhora não pode mais me ferir, me machucar e me humilhar. Então eu vou agora, como adulta que sou, atrás do meu prejuízo. Se a professora Denise foi uma estúpida, então eu posso agora, né, aprender por mim mesma. Meu Deus, o que não falta são ferramentas para isso. Então eu fui lá, queridos e queridas, e eu baixei um aplicativo, achei um lá, você pode achar qualquer um outro, para aprender matemática básica igual criança. Porque eu falei, gente, vamos encarar os fatos. Eu posso ser uma pessoa até bem instruída em algumas áreas da vida, mas essa aqui eu sou um bebê, eu não sei matemática básica, não entra pra mim os termos, as coisas. Eu não peguei o fio da meada, eu tô aqui, ó, perdidona. Então eu fui lá,
E comecei, gente, série por série, primeira série, segunda série. Agora, recentemente, essa semana, me deem parabéns que eu entrei na quinta série. E tô aqui, ó, sofrendo igual o cão, tá, gente? Você acha que eu posso até ser legal, mas as frações, elas me pegam, gente. Que dificuldade, olha, mas ó, é tão engraçadinho assim, porque me vem um sentimento muito, e acho que todos nós, quando a gente passa por algum desafio, que a gente achava que era impossível, e a gente passa por ele, a gente fala, nossa, até que foi difícil, mas até que é possível, porra, dá um gostoso, né? Você não fica assim, sentindo, porra, é mais um inimigo teu que você derrotou, né? Chamado, no caso, matemática. Então, eu tô nesse processo de busca, né, de desenvolvimento por mim mesma. Não tem como eu esperar a resposta do outro. Não vai vir a professora Denise me mandar uma DM no Instagram falando assim, Catiele, sinto que falei contigo e agora eu vou te ensinar matemática. Não, eu tenho que ir atrás das minhas próprias respostas. E eu sinto que a gente vem de uma geração que a gente acha que o outro é obrigado a nos dar a resposta, a instrução, a verdade. Sempre, a gente nunca vai atrás de nada, tem que estar mastigado. E até quando tá mastigado, a gente acha que tá mal mastigado e não quer... É todo um contexto, né? Eu acho que isso um dia vale um outro conteúdo mais específico pra falar, porque já é muito falado desse apodrecimento cerebral, a gente tem tido muito mais preguiça de pesquisar, de ir atrás, de ler, não tem paciência pra nada. Então, tudo isso faz com que a gente fique ali esperando respostas de tudo quanto é lado cair no nosso colo, porque a gente não sabe mais interpretar, não sabe ir mais atrás por nós mesmos, e a gente tá aí, ó. Cadê a minha resposta? E às vezes a gente não sabe nem qual é a pergunta que a gente tá fazendo pra querer saber a resposta. Olha, esse soco. Gostou? E olha só, é tão interessante e é tão verdade isso. Sempre existiu assim, mas vem tendo tido mais força, eu sinto nos últimos 2 anos, perceba lá se você não concorda, a questão das mentorias. Porque, né, as figuras públicas e influenciadores já viram que não dá para depender da plataforma para ganhar dinheiro e monetizar. Eles precisam vender algo, nem todo mundo lança linha de maquiagem, as pessoas precisam vender conhecimento, produto, curso e mentorias. E você acha que é barato, meu bem? É carésimo. A mentoria mais podreca você vai pagar aí uns 300, 400, 500 reais. Tá bom? E assim, não tô desmerecendo o conhecimento das pessoas sobre isso, mas eu tava, ultimamente, assim, me sentindo muito tentada a ingressar em várias mentorias. Olhava lá um tema, me fisgava, né? Caía ali na pirâmide ali, né? De aprendizagem, né, que a gente chama da publicidade, ou seja, me pescaram ali com conteúdo, né, de topo de funil. Eu caía naquilo, aí daqui a pouco no fim é o que? Então quer saber mais? Eu vendo uma mentoria, eu vendo um curso, eu ficava, será-se? Ai, gente, será-se? Que era um assunto que eu gostava, eu queria mais respostas daquilo, eu queria saber mais daquilo. Mas tem que pagar. Entendi, bom, até pagaria. E aí eu dei um passo pra trás. Porque muitas das vezes, nessas mentorias que eu tava vendo, e aí você pode até entender se faz sentido pra você, eram pessoas de áreas adjacentes à minha, ou às vezes literalmente as minhas áreas. De repente eu olhava que eu tava interessada num curso de mentoria, assim, de marketing, mas eu sou formada em publicidade e propaganda. Eu tenho anos de experiência no mercado e eu tenho total capacidade de entrar em seja onde for e estudar como a ferramenta funciona. E ver vídeos, ir atrás, ter informações, eu tenho esse pensamento. E foi até engraçado, eu vou colocar em prática o plano que eu tenho, porque viu lá uma pessoa que fazia como se fosse assim uma análise, né? Um trabalho que eu já fiz 500 bilhões de vezes, de analisar uma marca e falar o que essa marca tem que mudar ou não. E aí um dia eu me vi assim tentada a pagar uma pessoa pra fazer isso. Aí eu falei, o que, Catiele? Você toma vergonha na sua cara que você tem um diploma disso e você só tem 500 anos de experiência fazendo isso, olhando as marcas. Então, essa coisa de você, às vezes, estar muito envolvida no processo, né, como é a minha própria marca do Cativeiro Cash, às vezes deixa a gente assim meio cansado, com as vistas meio embaçadas, com a cabeça não muito boa, menina. Que a gente às vezes se vê querendo, no impulso, né, pagar uma pessoa pra fazer o trabalho que a gente conseguiria fazer. Então eu falei pra mim mesma, eu falei, Catiele, não. Você não vai pagar uma mentoria de uma coisa que você tem certificado para fazer, e graduação e outras especializações que você investiu dinheiro na área, uma coisa que você mesma faz e poderia estar vendendo, que é mentoria, né, de comunicação digital. Então a senhora vai pegar o seu próprio produto, um dia, nem que eu assim, ó, me vista business, vá para um cafezinho, para um negócio, finja que o meu produto não é meu produto e eu vou lá analisar o meu próprio produto como se ele não fosse meu produto, porque não é possível que eu vou pagar alguém para fazer isso, para me dar respostas que eu já tenho e posso ter e não sei. E esse aqui é o ponto desse episódio de hoje. Tem que bater aqui, com o microfone aqui, ó. Aqui. Hoje eu já tenho essas respostas, gente. Então, assim, essa busca, às vezes, incessante da resposta e essa crença que é o outro que vai dar resposta para mim, isso é um pouco de, né, muitas vezes, imaturidade nossa.
de arcar com as consequências dessa jornada. Até porque, gente, de novo, não desmerecendo o trabalho de mentores. Tem gente muito capacitada, que estudou muito e consegue trazer uma visão, meu Deus, colossal, né? Você fala, caramba, eu preciso realmente saber, por favor, me banhe aí com esse conhecimento, ó, supremo, majestoso, escolhido. Mas você só vai fazer isso depois que você testar tudo por si mesmo e tentar ter buscado por você próprio. Eu falei isso pra mim mesmo, eu falei, Catiele, depois que você fazer a senhora mesma, a sua mentoria, de ir lá, identificar o seu produto, tarará, tarará, você se certificar de que você tentou tudo aquilo, aí sim é que a senhora vai, olha, tentei de tudo, mentor, seja lá quem, estudo o trabalho da pessoa, acho interessante, vejo os resultados, pô, parece uma coisa que realmente vai agregar, aí sim a senhora gasta dinheiro com mentoria. Teve outra área também que eu tava pensando, vou pedir mentoria pra pessoa tal. Aí eu parei pra ver assim, e falei, nossa, mas na verdade eu tô pedindo mentoria, sendo que essa pessoa tem zilhões de conteúdos dela já disponíveis gratuitamente, que eu nem vi. Aí quer dizer o quê? A pessoa já tá me dando de graça o produto dela, aí eu tô com uma preguicinha de olhar os bilhões de vídeos que essa pessoa tem sobre o conteúdo, aí eu vou pagar mais caro pra ter ali uma horinha com ela de conversa, sendo que talvez nem resolva meu problema, né? E talvez esses vídeos delas, aí depois que eu olhar todos os vídeos e falar assim, olha, vi todos os vídeos, já tentei tudo, fiz tudo, tarará, aí sim talvez uma conversa. Mas olha lá, eu fiz o básico? Eu não fiz o básico. E por que eu tô trazendo esse viés da mentoria? Para além dele ser uma coisa que tá na moda, então você aí pense 500 vezes antes de fazer uma mentoria, né? Veja se você já não sabe o que vai ser falado, porque, gente, mentoria é igual eu falo assim, pós-graduação. Às vezes é uma coisa tão básica, gente. Você tá pagando pra alguém te falar o básico. E na verdade o que você tá pagando não é nem sobre o conteúdo que essa pessoa vai te trazer, porque ele não é revolucionário. Você tá pagando pra alguém ir lá dentro de você e extrair essa resposta que você tá com preguiça de tirar você mesmo. Porque o mentor, gente, a pessoa pode ser a mais foda do mundo, ela não é você. Ela não passou pela mesma jornada que você, ela não vive a mesma realidade que você na maioria das vezes, né? E por mais que viva uma realidade parecida com a sua, ela não veio de onde você veio. Vocês são pessoas diferentes, com bagagens diferentes e que às vezes possivelmente têm uma perspectiva da vida e um objetivo completamente diferente. Então, assim, é necessário entender, e esse resgate nesse episódio de hoje é justamente para que você, gente, se valorize. Para que você entenda que você viveu até aqui, tá? Eu imagino que você já tem uma certa idade, eu acho que eu não tô falando com criança e adolescente. E você não valoriza toda a jornada que você teve até aqui de aprendizado. É sério que você chegou até aqui e você não tem conhecimento nenhum, você precisa de uma resposta externa, que você mesmo tá vazio, não tem nada dentro de você, conhecimento nenhum, você não sabe absolutamente nada. E tudo bem se você tem dinheiro para gastar, para pagar para as pessoas né, pegarem a resposta de dentro de você e jogar na sua cara. Tudo bem que você tem esse dinheiro para isso, mas que você pode aprender a fazer isso por si só, é uma lição que eu estou aprendendo, estou nesse exato momento desenvolvendo e te convido a fazer o mesmo. Então esse exercício de você reconhecer a resposta que já está dentro de você se torna difícil porque a gente sabe o quanto de distração a gente tem no nosso dia, em tudo quanto é canto. Eu já falei 500 vezes que eu viro uma velha quando eu tenho que lembrar para você do mundo cibernético, de redes sociais, de tecnologias, e fora a rotina, né, performática que a gente tem ali sempre, né, jornada de trabalho, e tem que treinar, e tem que ler, e se desenvolver, tá? A gente tem zilhões de distrações, se torna muito difícil você parar, e como eu disse, né, às vezes você não consegue nem ouvir as perguntas que você tem, né, se torna mais difícil você achar respostas quando você não sabe nem a pergunta que você tem pra fazer, você se sente só na agonia da dúvida, mas é dúvida de quê? Também é uma dúvida que você não sabe. Né? De tanta loucura e distração que você tem no seu dia a dia. Aqui a gente já começa a engatinhar para aquilo que é o ponto do babado todo, que é você conseguir reconhecer quais são as suas dúvidas. Qual é a agonia aí que você tem agora? Qual que é o seu desejo, então? Você conseguiria dizer? Trazer, né, nessa dúvida o que você reconhece de medo, de incerteza, de insegurança, de atrapalho, porque qualquer mentor de qualquer área que você for ver, ele vai te fazer perguntas-chave para tentar identificar de onde é que você está vindo, onde é que você está, para onde é que você quer ir. Isso aí é o básico. E aí você mesmo não sabe responder, e aí fica difícil até do Dalai Lama te ajudar, gente. Mas aí tem outra questão também, que é para além do reconhecer o que se tem de pergunta,
Às vezes, gente, a questão, como eu falei lá no início, né, de você querer que o grupo, né, te dê as respostas, você querer dançar conforme a música que tá tocando, muitas vezes esconde a tua oportunidade de autenticidade. Às vezes essa sua agonia não é nem porque você não sabe o que fazer, é que você até sabe, mas o que você tem pra fazer, assim, o que você queria fazer, destoa. Não tem a ver com aquilo que a galera tá fazendo. E aí, como é que o grupo vai te dar uma resposta para você ir para um caminho que eles não estão indo por ali, realmente, não estão indo por ali. Você não vai achar mentor e tarará que vai te trazer para aquilo que... Porque é o romper a bolha, é o sair da caixa. Essa frase publicitária, pense fora da caixa. Sim, é essa jornada que muitas vezes pode ser solitária de você romper um padrão para que você realmente emerja e faça isso acontecer. Ou seja, você já tem um repertório dentro de você já tem o conhecimento para isso, mas você não está conseguindo, sabe o que? Às vezes achar um ponto de referência aqui no mundo exterior. Fica difícil a gente desenhar, eu falo por mim mesma, tá? Aqui, tudo que eu trago no Cativeiro Cast é coisa minha. Reflexões minhas, quer dizer, no fim você descobre que o Cativeiro Cast é a Catiele falando com ela mesma e você tá aí. Não é nem sobre você, eu tô falando comigo pra mim sozinha. Você sabia que é sobre isso no Cativeiro Cast? Você tá aí, é um espectador. Mas é uma conversa que eu tenho na minha própria cabeça. Às vezes se torna difícil você achar um referencial porque ele ainda não existe. Ele ainda não existe. Eu vejo, e várias vezes, né, quando desenho assim, quais são as referências, né, em quem eu poderia me referenciar? Eu não me vejo pegando uma pessoa e falando, essa uma pessoa. Não. Eu tenho um quadro com várias pessoas que eu falo, isso nessa pessoa acho interessante, isso na outra pessoa eu acho legal, isso na outra pessoa. Agora, você pegar todas essas referências e juntar num ser só, talvez ele não exista, talvez passe a ser você. Mas você sabe disso? Não, porque você tá aí pensando, não, mas é que se eu fizer isso, não é muito o que o fulano minha referência faria, não, mas é que não é muito o que agora tá no hype da internet, mas não é muito o que tarará. E gente, eu vou te falar, esse negócio de você, eu tô falando agora com as pessoas que são mais do ramo da criatividade, que são mais do ramo da expressão, eu posso até falar artística, mas não só artística, sabe? É para além de uma execução, sabe assim, sem muita criatividade, você, sei lá, você que tá aí se identificando com o que eu tô falando agora, é pra você, né, uma pessoa que tem um sentimento de que veio pra esse mundo pra trazer algo um pouquinho a mais do que aquilo que já existe, porque tem gente que tá tudo bem em trazer mais do mesmo, e a vida é sobre isso, a gente vai continuar trazendo mais do mesmo, mas pra você que tá nessa agonia, nessa afobação de trazer algo diferente e sente essa dificuldade, muitas vezes não tem ainda no mundo isso aí que você tá guardando aí pra você, que você tem que trazer. Então fica difícil você achar resposta, porque não tem mentor que mentorizou, entendeu? Que instruiu alguém para ser aquilo que você consegue ser por si só. Porque eu vejo dessa forma, nós, nessa busca da resposta, a gente se engessa achando que a resposta pode vir daqui, ou só dali, ou tarará, e na verdade nós somos uma pluralidade de referências e vivências e situações que aquilo vai nos construir também na nossa diversidade. Ou seja, de repente eu sou uma mistura de várias coisas. E tá tudo bem. A Catiele vai ser a nova, sei lá, Jojo? Não, a Catiele vai ser a nova Catiele. Não tinha outra antes dela. Agora tem ela. Talvez ela seja uma referência para outra pessoa em algum momento, mas você entende que, às vezes, a sua agonia é porque você tá pensando assim, é que eu não vejo aqui fora alguém fazendo aquilo que eu queria fazer, sendo como eu queria que fizesse, é que não tá na moda, é que o algoritmo não tá entregando esse tipo de coisa que eu gosto de fazer. Gente, a autenticidade exige a coragem de fazer algo novo, de trazer para o mundo algo que ninguém trouxe. E pode ser algo que você pensa, nossa, mas é flopado, tá flopando, então não sei se é o que você acredita, então continua fazendo. Já me perguntaram, Catiele, os Cativeiros Casts, os episódios são longos. Sabe por que o episódio é longo, gente? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, qualquer pessoa que está há muito tempo no autoconhecimento vai entender que autoconhecer-se leva tempo e não é curto. Não é um vídeo de 2 segundos que você mudou sua vida. Ele pode te dar um estalo.
Alguma coisa que você fala, sim, mas hoje em dia a gente tem tanto vídeo curto, e eu também trabalho às vezes com vídeos curtos, com mensagens rápidas, mas aqui é pra pessoas, e é isso que tem que ficar muito na minha mente, e na mente, se você também não sabia, né, de quem ouve, sabe quando você tá tão apaixonado por uma coisa e você não se cansa de falar dela, e você olha aquilo e você tá tão aficionado, sabe quando você é fã de uma coisa, você, sei lá, é fã da Ariana Grande, aí você olha um videozinho sobre ela, uma foto sobre ela, mas não é o suficiente. Então quando você vê um vídeo de 1 hora de alguém falando de Ariana Grande, você fala, caraca, eu dou play com gosto, que eu gosto, gente, eu sou apaixonada por isso, eu gosto, é o meu tema. Esse é o Cativeiro Cast. Eu não vou falar de mudança de vida, de mentalidade, porque isso não é simples. Em 50 bilhões de anos de existência que você vai ter na sua vida, você não vai conseguir, né, fazer tudo que você poderia fazer, se libertar de tanto cativeiro, que é tanto menina, é tanto cativeiro, é tanta prisão. Então, é um conteúdo que eu tenho que fazer acreditando no que eu tô fazendo. Acreditando que em algum momento ou outro, uma pessoa que precisa ouvir isso, e mais do que precisa, ela está aberta a ouvir isso, e ela está no momento onde ela vai receber as mensagens que eu passo aqui, de forma aberta, porque, gente, é tanto conteúdo que eu tô falando, não só em Cativeiro Cast, mas na minha vida, eu tô aqui, ó. Eu tô sempre falando. E às vezes eu tenho momentos que os meus amigos falam, caraca, você falou uma coisa que me fez, me deu um clarão. E não é como se eu não tivesse falado antes, eu já tinha falado antes, mas a pessoa tava aberta pra ouvir naquele momento? Não dava. Então, é pra isso que o Cativeiro Cast, nesse formato, né, de Cativeiro Cast, de podcast, é mais longo. Tem esse foco, tem esse objetivo, e é isso que eu vou fazer e vou continuar fazendo enquanto for fazer sentido pra mim. Esse é meu propósito, que é na verdade maior do que esse, né? Meu propósito não é só virar criador de conteúdo, meu propósito é sim trazer essa clareza para as pessoas, é dar para as pessoas ferramentas para que elas saiam, primeiramente eu me libertar das minhas prisões, e a partir da minha liberdade eu conseguir dizer, gente, eu saí por essa porta, se vocês quiserem sair por essa porta também, eu achei um buraco aqui que dá pra gente sair. Ai, Catiele, eu não quero sair, eu quero ficar aqui. Bom, então isso não é um conteúdo para você, com certeza. Você consegue entender que a gente tem que ter clareza daquilo que a gente quer? Porque isso não é difícil. Clareza e convicção. Porque depois o algoritmo muda, depois aquilo muda. Eu falo sempre pros meus amigos, né, que são também criadores de conteúdo. Se a gente depender do algoritmo pra fazer aquilo que a gente realmente veio pra fazer, a gente não faz porra nenhuma. A minha convicção não é só gravar um podcast. O dia que não der pra gravar mais um podcast, não... daí a Catiele nunca mais fala de autoconhecimento. Ela murchou, acabou. Não. Eu falo de autoconhecimento aqui porque eu já falo de autoconhecimento na minha própria vida pra mim. E pra quem estiver do meu lado, não tem como eu não falar disso, porque é isso que eu vivo, eu respiro autoconhecimento, eu respiro consciência, eu respiro, estar ciente do que tá acontecendo e buscar evolução, é a minha vida. E aí eu tô aqui pra falar, gente, eu não sei fazer outra coisa senão isso, e eu vou continuar fazendo isso. Então, às vezes, lá fora não vai ter alguém que faça igual eu faço. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, mas será que eu... Agora virou um momento de desabafo aqui no Cativeiro Cast. Ai, Catiele, fala mais que a gente quer te ouvir. Ninguém quer ouvir. Mas é só pra te dar esse exemplo, gente, porque, mas a fulana fala mais assim, mas o Beltrano tem um cenário mais assim, mas o Beltrano não sei o que. E a gente se vê, muitas vezes, seduzido pelo método do outro, gente, pelo método do outro, mas o outro é o outro. O outro é o outro, gente. E já existe ele ocupando esse espaço. Eu não quero ser a cópia de mais uma pessoa. Eu sempre falo assim, gente, meu nome é Catiele, não é Maria. Não que as Marias não são criativas, mas é um nome comum, no sentido de ser incomum. Porra, minha mãe já me deu um nome... já me deu um nome bem assim, diferenciado, né? Como é que eu explico aqui no exterior que meu nome não é nem comum pro meu próprio país, né? Então eu preciso fazer algo diferente, né? E eu preciso acreditar na minha convicção. E é sobre isso que eu também quero que você entenda. Ter coragem de fazer. Às vezes você já tem a resposta. O que tá te faltando é o quê? Coragem. Coragem pra ir lá e fazer, gente. O mentor XYZ tá focado no dele, ele tá vendendo o curso dele, ele tem as metas dele, vai fazer aquilo lá. E você? Vai fazer o quê? Né? De repente, a tua resposta, o final dela não é que você vai ser milionário, de repente aquilo que realmente vai te deixar feliz não é uma vida de muitos dinheiros. De repente aquilo que você vê que o teu caminho tá te levando é uma vida de ter o que é necessário. Mas você vai estar super felizão e felizona no final das contas. De repente a tua resposta, ela é, na verdade, você viver uma vida que não vai envolver namorado, não vai envolver ser mãe, não vai envolver ter um filho, não sei, gente. É você que vai saber do teu. Mas é preciso coragem, porque, de novo, isso talvez seja da personalidade, eu nunca tive problema em as pessoas não concordarem com aquilo que eu tô fazendo. Eu nunca tive problema em falar, olha, se você não concorda com o que eu tô fazendo e não entende o que eu tô fazendo, que gostoso, quem tem que entender sou eu, né? Olha que legal. Cheers. Mas a gente tem mais problema com isso, de falar, meu Deus, me julgam muito, mas vão achar que eu sou louca, mas... Gente, se eu, assim,
não passar pelo risco de acharem que eu sou louca, a gente não sai de casa. A gente não sai de casa. De novo, tem gente que tá muito bem, muito bom, com a ideia de ser só mais um na multidão e fazer aquilo que já é feito. Agora, se é você a pessoa que tá com aquela, mais do que pulguinha, gente, tá assim, ó, sabe, em desespero, com esse incômodo de estar ano após ano procrastinando aquilo que você já sabe, que tá aí dentro, e que você tá pagando pra outra pessoa vir falar, olha, que na verdade já tá aí dentro de você um negócio. Você já sabia, gente, para de ser louco. Então, assim, temos distrações? Muitas. Temos referências, inspirações, sugestões de como poderíamos fazer? Várias, inúmeras e sempre tem mais. Agora, autenticidade e responsabilidade e culhão, desculpa a palavra, para fazer isso que você tá aí pra fazer, isso quase ninguém faz. Isso eu te afirmo que o mundo está em déficit. Não há pessoas, raras vezes a gente vê uma pessoa que traz algo diferente e que na sua autenticidade se mantém. A pessoa não tenta ser o que o outro é, e brasileiro adora imitar gringo, né? Então, tipo assim, a pessoa que fala, mano, eu tô com os dois pés na minha identidade. Mas ela não agrada. Mas ela não é aesthetic. Mas ela não é o que todo mundo tá fazendo. Mas ela não era... Os dois pés cravados naquilo que eu sou, acreditando na minha jornada, acreditando naquilo que é o meu propósito e, mais do que isso, você se ancorar nas suas próprias forças. Eu até tô... Aqui é tudo improviso, gente, que eu tô falando agora. Ainda é um pouco dentro do que eu vou falar, mas acho que eu já tô até lá na frente, eu já tô até dando spoiler do que eu vou falar lá na frente, que é o quê? O fato de você não se conhecer e não tem como não falar disso, te dificulta muito nessa jornada da busca de respostas. É o exemplo que eu dou sempre. Você não se conhecer, é você ir pro mercado sem saber o que você tem na geladeira e no armário. Você não sabe, aí você vai chegar em casa com as compras, você comprou aquilo que você já tinha e esqueceu aquilo que você não tem, que você não verificou. Então, assim, se conhecer é entender, o que é a minha força, então? Porque, eu vou falar, é muito fácil a gente perder anos da nossa vida em contextos, de novo, de comparação, onde você acha que a tua força é uma fraqueza, porque ninguém à sua volta faz isso. Nossa, todo mundo acha que eu sou muito cara de pau, então talvez eu acho que eu tô passando vergonha, melhor eu melhor eu ficar um pouco mais na minha. Nossa, falam que eu falo muito, que eu tô me comunicando demais, mas será que essa não é uma força? Será que não é sobre você se retrair, mas tipo, cara, essa é a tua força, então usa a tua comunicação, então ótimo! O que você vai trazer então, já que você se comunica e tem essa necessidade de comunicar? Qual é a sua mensagem então? Ser de luz. Ou não é de luz, espero que seja. Enfim, é você se ancorar nas suas forças. Enquanto a gente tá sempre na busca que o outro é que tem a resposta e que a gente só vai falar, muito bom, muito legal, então eu vou nessa. Talvez a gente não se identifique e continue frustrado. E, acima de tudo, culpando o outro. Mas eu falei o que falaram que era pra eu fazer. Mas eu segui conforme a música estava tocando. Se responsabilize pela sua jornada e acredite, confie nas suas ferramentas, nos seus diferenciais, na sua identidade e na jornada de conhecimento que você trouxe até aqui. Gente, não é possível que você viveu tudo isso e não aprendeu nada. Que você não consegue usar nada. Eu acho incrível quando eu vejo conteúdos de pessoas que elas nem imaginavam, talvez, na vida delas, que falar sobre uma coisa que pra ela era tão banal na vida dela se tornou, caraca, todo mundo interessado em ouvir aquilo. E é só a jornada dela, é só a vida dela. Ela conseguiu reconhecer isso, trouxe isso, e agora quem ela é se torna a sua maior força. Olha que delícia! E no mundo que a gente vive hoje parece que é um privilégio, né? Você conseguir ser quem você é, com força, com convicção, com, culhões, e você ter êxito nisso. Por quê? Porque a maior parte das pessoas tá assim, não, mas eu não posso parecer quem eu sou, que eu é meu aesthetic, né? Não é bonito, não é legal. Aqui pra vocês. Desculpa público, tá bom? Eu até lembrei, sabe de quem falando disso? Do Bad Bunny. As pessoas têm citado muito ele em relação à identidade. É um exemplo aí de pessoa que traz a sua identidade, né? Pra sua força. E não, eu sou muito latino, deixa eu me americanizar, deixa eu me europeizar. Se é que existe essa palavra. E o mais louco de tudo, gente, é que a gente pode até se achar diferentão e achar que, poxa, mas se eu trilhar minha jornada sendo 100% eu, é meio solitária, porque eu acho que as pessoas não se identificam muito comigo, eu não vejo muitas pessoas pensando como eu penso, mas sempre vai ter alguém que pensa como você pensa, gente. E é vivendo a sua força, sendo você no máximo, no último volume, que você começa a atrair pessoas que pensam como você. Tá bom? E eu sempre falo isso pensando que eu tô falando com pessoas do bem, tá, gente? Você não vai despirocar aí, fazer coisa louca, tá bom? E dizendo que você é assim, tá bom?
Nada que envolva ser preso, tá bom, gente? Por favor, nada que envolva crime, tá bom? É sério. E vamos já pra parte prática, que o Cativeiro Cast, gente, eu sou assim. Por que eu trago a parte prática nos meus podcasts? Porque eu sou prática. Assim, você pode ter o discurso mais lindo, mas daí eu tô assim, uma pessoa. Tá, e aí eu faço como? Tá, e aí é como? Olha eu querendo as respostas, né? Então eu vou trazer pra você algumas coisas aí, você pode testar na sua casa, tá bom? Pode testar em casa e aí você vê o que funciona pra você e o que não funciona. Como eu disse, é muito difícil quando a gente tem tanta distração, parar um pouco, né, sossegar e conseguir se ouvir. Então sempre e pra sempre eu vou recomendar a meditação e a reflexão. Por quê? Porque, gente, sério, hoje mesmo eu fiz o teste, na noite anterior eu falei, quer saber, eu desliguei meus dados móveis e eu falei, eu não vou mexer nas redes sociais antes de dormir e é isso. E eu tive um sono maravilhoso, eu devo ter dormido sei lá quantas mil horas, até vou ver aí, porque a gente não se vê sendo tão contaminado por tanta coisa, né, tanto de conteúdo que a nossa cabeça não cala a boca nunca. Difícil a gente se ouvir, caramba, tantas vozes, né, se já não fossem as nossas, ainda tem telefone gritando no nosso ouvido. Então, aqui vão, né, algumas dessas partes práticas e a primeira vai envolver que você separe um tempinho, tá? Para que você consiga ficar bem quietinho. E assim, eu sei que a gente falha nisso porque é difícil colocar uma nova prática na nossa vida, né? Um hábito. Mas a meditação, gente, o ideal dela é que ela seja diária. Porque essa importância dessa higienização mental, ela é tão necessária quanto você comer, tomar água, se exercitar. É um exercício, a gente esquece que o cérebro é um músculo, gente, a gente precisa sim que ele se acostume com as coisas. Tudo que você faz hoje é reflexo, né, de um exercício que você fez e o teu cérebro se acostumou e trouxe essas relações, isso é ciência, é biologia. E aí você precisa fazer isso de novo, né, para as novas crenças e hábitos, etc. Então, ficar quietinho e meditar para que você consiga saber que resposta você está procurando. Qual é a pergunta que hoje você quer responder? Ai, Catiele, eu quero saber qual é o meu chamado, o meu propósito. Né? Mas você quer saber disso por quê? O que você sente? O que começou a te incomodar para que você hoje queira saber isso? Né? O que está acontecendo na sua vida para que trouxesse você para essa dúvida? Né? Trazer a resposta para essa dúvida vai te gerar que tipo de atitude? Mudança? Que mudança você busca quando essa resposta vier? Sabe assim, você começar a se investigar. E essas perguntas a gente só consegue quando a gente separa um tempinho pra fazer isso. Não existe, gente. Se você não desenhar na sua rotina um momento onde você pare e fale com você, sem aquele auê de vozrada na tua cabeça, de loucura, né? Você não consegue se desenvolver. Desculpa, sinto muito. Então você conseguir definir e visualizar quais são os seus desejos. E uma coisa que eu gosto muito de fazer também é lembrar como está sendo a minha jornada. O que eu vivi até aqui? Onde que atualmente eu estou? E visualizar onde é que eu quero chegar. Você consegue visualizar isso? Você consegue entender onde é que você quer isso? E eu vou te já deixar um spoiler assim, a gente sempre fala, ai, como é que você quer ser velha daqui a não sei quantos anos? Eu vou falar bem a verdade pra você. Eu tenho muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade com isso, porque eu sou uma pessoa que eu preciso sentir aquilo que eu tô fazendo. Eu posso até desenhar um plano, que eu sempre defendo, eu acho que é bem importante. Mas eu preciso também ter uma convicção dentro de mim daquele plano. E a Catiele muda. A Catiele, ela é assim, ó. E eu posso até desenhar uma coisa, mas assim, daqui 5 anos aquilo tudo pode mudar, né? Então, se você também é assim, se sente assim, não é esse tipo de pergunta que eu quero fazer, não. Do tipo, onde é que você quer estar daqui 5 anos? Eu coloco na minha vida, não em anos, mas eu coloco assim, cara, eu tenho certeza que em momento X da minha vida, sei lá, na minha velhice eu vou estar vivendo assim, vai ter um momento da minha vida em que eu quero me ver fazendo X. Eu não penso às vezes em datas, mas eu penso, cara, as atitudes de agora, elas têm que estar sendo, né, orquestradas para que eu chegue naquele momento lá. Que pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos. I don't know. I don't know, but I hope so. Ó, que linda, ela é rapper. E principalmente, gente, você não deixar de reconhecer os seus progressos, tá? Porque às vezes as pessoas se sentem em agonia de pensar que estão paradas e que nunca se movimentaram e que não estão tendo progresso nenhum e que a vida tá estagnada. Então reconheça que sim, existem progressos. Só de você estar parado pensando já é um progresso, tá bom? Não fiquei enterrado aí só em, ai meu Deus, eu sou um lixo. Calma, teve algum progresso que você fez. Nem que seja sair da cama hoje, você fez esse progresso. E aí a pessoa tá me ouvindo, ela nem saiu da cama ainda. E mais importante do que tudo, no final, né, dessa jornada, quando você está buscando respostas
para além desse exercício meditativo diário, onde você se confronte, onde você se investigue, onde você pegue, se for necessário, eu já fiz isso várias vezes, um caderninho e anoto quais são ali, né, que eu falei dos meus pontos fortes, né? Eu não me conheço. Pega o caderninho, quais são os meus pontos fortes, né? Quais são as minhas qualidades? Pergunta, mãe, pai, amigo, o que você acha que é uma qualidade minha? Anota, toma nota das coisas. O que eu quero na minha vida? Anota tudo, veja, esteja em contato, tire de dentro para fora. E quando você fala de buscar respostas no exterior, é justamente você entender que as fontes, elas são diversas. Para a pessoa que tem sede de conhecer, tudo é aprendizado. Tudo é. Você pode estar aberto sim a não só, deixa que eu buscar resposta só em livros especializados sobre o assunto, somente em pessoas gabaritadas e certificadas na psicologia, e a resposta pode vir de lugares, eu mesma tive tantas respostas de lugares assim, às vezes numa troca de uma conversa boba com uma pessoa e a pessoa me conta uma experiência e eu falo, caraca, olha aí, vendo um filme bobinho, não sei o que, caraca, olha aí, na natureza assim, pensando, respirando, vem uma reflexão e fica, caraca, olha aí! Então, fica aberto, porque a resposta, às vezes você tá cavando e querendo buscar a resposta só de uma fonte, só de um lugar, só de um jeito. Se torne uma pessoa aberta para que essa resposta possa vir de outros canais também, às vezes de pessoas que você nem imaginava, de fontes que você nem imaginava. Se coloque aberto, porque às vezes você se fecha porque você até meio que sabe qual que é a resposta aí que o mundo tá tentando te dar e você tá assim, quer? Não! Você não quer ouvir, né? Então, se você se abrir mesmo para essa resposta, você passa a entendê-lo. E por fim, gente, lembrando que além dessas múltiplas fontes que você tem para a resposta que você procura, você também tem você mesmo nas suas milhares de formas. O seu corpo fala, a sua mente fala, o seu inconsciente fala também, e às vezes você não está se ouvindo, né? Às vezes, como eu falei, essa correria, essa rotina muito doida, aí você não consegue nem se ouvir, se perceber. Teu corpo tá aí urgindo, assim, pelo amor de Deus, e você não tá nem, eu tô tendo 15 bilhões de picos de ansiedade e estresse e não sei o que no trabalho, mas será que eu saio desse trabalho tomando remédio, passando mal? Não, eu amo aqui, eu vou ficar aqui pra sempre. Aqui é meu lugar. Será que eu aceito outra oportunidade de emprego? Acho que não, tô bem aqui, ó, o olho tremendo. Então, assim, o seu corpo fala. E aprender a ser sensível a esse corpo, gente, é extremamente necessário. Até eu, que me considero uma pessoa super sensível, né, de corpo, já caí em momentos onde o meu corpo tava assim, faz tempo me falando coisa e eu tava assim, o quê? Ouça, né, o seu corpo, o seu inconsciente e as mensagens que você já tá na tua cara, gente, já tá na tua frente e você não quer ver, você tá bem distraído. Então o seu corpo fala. Ouça, porque a resposta está dentro de você, com certeza. E por último, tome responsabilidade sobre esses direcionais, sobre aquela decisão que você está tomando com base na sua jornada, na decisão que você tem que tomar, que você seja responsável exclusivamente por isso. Chega uma idade, como eu disse, que não adianta você culpar o outro, gente. Passou ali da adolescência, não existe mais culpar o outro sobre as coisas que você faz ou deixou de fazer, que você sabia ou deixou de saber. Agora é sim sua responsabilidade de guiar a sua vida. Nem que venha o maior mestre do mundo e te diga o que tem que fazer. Depois não adianta culpar ele se as coisas não derem certo ou não saírem como você imaginava. A responsabilidade é sua, exclusivamente sua. Então tomar partido daquilo que você decide tomar partido é sim o seu dever e falar, cara, existe um preço para se pagar para ser autêntico, para fazer aquilo que você acredita, para trazer o interno para o externo, você trazer essa pessoa que você é aí, você quer trazê-la, né? Como eu falei, de repente ninguém tá fazendo isso. Você vai ser o estranhão, a estranhona, o flopado, e aí, você tá disposto a fazer isso em nome de sossegar, né? Esse seu ímpeto que tá aí, tipo, te asfixiando, porque ele quer sair, ele quer emergir. Você não vai ter felicidade nenhuma enquanto você parece que não ir para aquele caminho, se você tá passando por situações como essa, né? É ter responsabilidade por isso e coragem para viver a sua verdade. Essa é a mensagem, gente. Eu achei muito boa. Eu achei muito boa porque fala muito comigo, assim, é um momento que eu tô vivendo bastante. E não é fácil, tá bom? Então, se você gostou dessa mensagem, se fez sentido pra você, né? Se você tem sentido aí buscando respostas, né? Comenta se fez sentido esse vídeo pra você aqui. Manda pra aquela pessoa que tá aí, amigo, amiga, né? Às vezes você tá com alguém que tá ali nessa agonia e
pessoa às vezes não se toca que a resposta pode estar assim, bem lá dentro dela. Eu falo pra mim mesma, assim, eu medito muito nisso, nesse mantra de tipo, cara, eu já tenho todas as respostas e eu já tenho todas as ferramentas necessárias pra fazer tudo aquilo que eu quiser fazer. Sim. Então, manda esse vídeo. Não esqueça de comentar e seguir Cativeiro Cast nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, tá bom? Me acompanhe aqui todas as semanas e é isso. Um beijinho e até a próxima.